Olá, sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e o programa Energia em Debate de hoje conversa com João Sanches, presidente da Trinity Energia. Tudo bem, João? Tudo bem, William? Por aí, como tá? Tudo ótimo. Bom, João, esse ano nós passamos por um cenário de crise hídrica, né, com fortes consequências para o setor elétrico como um todo, né? Bom, no Sudeste a gente vê que as hidrelétricas estão com os reservatórios em níveis baixíssimos, né? Eu acho que hoje já está em 17%, e em outubro a expectativa é que chegue a 12%. Ao mesmo tempo, a carga começa a dar sinais de crescimento, como é esperado para essa época do ano. Como que você enxerga o cenário para os próximos meses para o setor elétrico? Tem risco de faltar luz? Como que você vê? O cenário realmente está bem crítico, né? Os reservatórios, como você comentou, tá num cenário, né, de uma forma extrema. Por outro lado, né, todas as térmicas aí possíveis estão ligadas, né, para que a gente continue com o suprimento de energia no país como um todo. Na nossa visão, nós acreditamos que pode haver falta de energia pontualmente em algum ponto, né, de consumo, mas em pontos isolados. Não acreditamos que vamos ter aí um racionamento ou um apagão mesmo, né? De fato. Então, esse cenário ele deve se alongar e deve se ficar cada vez mais crítico até o início do período chuvoso aí, que é em dezembro. Então, nesse período devem começar as chuvas e deve amenizar a situação, iniciando a recuperação dos reservatórios, tá? Então, no nosso entendimento, há um risco de ficar sem energia, mas ele é baixo. Legal. Como você enxerga a carga para os próximos meses? A gente, de fato, vai ter essa tendência de alta, apesar desse cenário? A tendência de alta continua, basicamente por conta da temperatura, né? Um pouco de um pouco por conta de demanda reprimida, talvez, né, da pandemia de produtos. Então, as fábricas aí em alguns setores, devem estar a todo vapor, né, produzindo. E, como comentei, o principal ponto aí é por conta do aumento da temperatura. Então, isso influencia de forma significativa na carga e deve continuar crescendo aí até o final do ano. Legal. Bom, o primeiro efeito da crise hídrica foi a escalada nos preços, a escalada rápida, né, nos preços da energia no Mercado Livre, né? O PLD chegou no teto de 583 já no final de junho. Esse patamar deve se manter até quando? E como tem sido o efeito disso nas negociações do Mercado Livre? Esse cenário ele não deve se estender muito, né? Agora a gente começa a ter previsões de chuvas, e as previsões de chuvas elas influenciam no modelo que dá o preço do PLD, né? Então, nas nossas previsões, usando, né, que as previsões de chuva para os próximos 45 dias, colocando no modelo que dá o PLD, a gente já sai de um cenário de teto, tá? Então, na segunda semana de outubro é algo que já deve sair do teto, né? É um período que nós temos preços menores, e em novembro e dezembro isso deve se intensificar, tá? E então essa é a nossa visão. Em relação às negociações, né? Como você tem um preço de teto, um preço muito alto, né? As negociações diminuem, o número de negócios cai bastante, né? Por conta de riscos, até do risco, né, de volume financeiro, que o preço nessas alturas, né, ele acaba com que pouco volume de energia seja um volume financeiro bem grande. Então, reduziu bastante o número de negócios. Por conta da crise hídrica, há alguns meses houve uma escalada do PLD e o mercado viu um crescimento dos riscos de contraparte, né? Algumas comercializadoras, inclusive, chegaram a apresentar dificuldades. Esse cenário pode se repetir ainda ou já está superado? Esse cenário ele ainda pode se repetir, né? Então, os preços altos que trouxeram dificuldades para algumas comercializadoras, é, ele deve continuar trazendo essa dificuldade a cada mês, né? Porque se elas estavam expostas, em contratos de energia, na sua grande maioria, elas devem ter ficado expostas, não
em um único mês, como foi, né, quando houve o problema ali por volta de julho ou agosto, a tendência é que elas estivessem expostas pelo menos no segundo semestre desse ano. Então, a cada mês que passa, podemos ter novas surpresas. Bom, falando ainda dessa questão da crise hídrica, né? Os meteorologistas preveem que o período chuvoso desse ano deve ser influenciado por um laninha, né, de baixa intensidade, que somado a um aquecimento das águas do Pacífico, tendem a fazer com que as chuvas continuem abaixo da média, né, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste, que é a chamada caixa d'água, né, do sistema. E também o subsistema mais castigado pela falta de chuvas no ano passado. Se isso se configurar, é provável que os reservatórios das hidrelétricas não se recuperem tão bem para 2022. O que você acha que podemos esperar para o ano que vem? Você acha que a gente pode reviver essa situação em 2022 ou o setor já está mais preparado para lidar com isso? Eu acredito que, né, com essa laninha, né, o que ocorre é o atraso do início do período de chuva no Sudeste e Centro-Oeste, que é onde, né, fica a grande caixa d'água aí do sistema elétrico brasileiro. Com esse atraso, acreditamos que pode interferir, sim, na recuperação dos reservatórios, né? Mas no período chuvoso, que deve ir até abril, o sistema ele acaba, né, sempre se recuperando. Depois que acabar a recuperação, né, dos níveis dos reservatórios, se não tiver chuvas significativas e uma recuperação satisfatória, nós podemos voltar sim ao problema, né? E aí seria um problema de forma mais grave, né? Que nós estaremos no início do período seco, faltando alguns meses para voltar ao período úmido, né, que é só em dezembro. Então, um reservatório já depreciado, então pode voltar a um cenário ainda mais crítico do que tivemos esse ano. Falando um pouco agora de regulação, um dos principais temas na agenda regulatória dos agentes do Mercado Livre é justamente a questão da segurança do mercado, né? Como a gente tinha falado agora há pouco. Recentemente, inclusive, a ANEEL colocou em consulta pública um conjunto de propostas para regular a entrada, a permanência e a saída de agentes do Mercado Livre. Essas regras devem resolver a questão da segurança do mercado? No nosso ponto de vista, não, né? O que vai acontecer é reduzir o número de comercializadoras que estão sendo autorizadas e as que já são autorizadas, né, a não se manterem dessa forma. Mas acreditamos que os pontos colocados nessa consulta pública ele não vai resolver o problema de riscos de contraparte. Certo. Bom, outro ponto importante na agenda regulatória do setor é a abertura para consumidores de menor carga, né? Como que você vê a questão da abertura do mercado? Nós vemos com muito bons olhos, né? Então, existe já há algum tempo essa discussão de abrir o mercado, né, para atender primeiramente a todos os clientes de média tensão, né, e em um segundo passo até os consumidores residenciais. Então, é a expansão do mercado que pode trazer, de alguma forma, tarifas menores para o consumidor, né, uma concorrência maior de preços, né, na hora de fazer ali uma oferta para um consumidor final. Então, é algo que o consumidor vai poder escolher o tipo de energia que ele quer consumir, né, e o fornecedor que vai, né, fornecer essa energia para ele. Então, é algo que a gente vê com bons olhos aqui na Trinity. João, no começo desse ano tivemos dois eventos importantes para o Mercado Livre. Um é o início da vigência do PLD horário e as primeiras negociações de derivativos na BBCE. Já é possível fazer uma avaliação desses eventos? Em relação ao PLD horário, ele teve pouco impacto, né? Nós acompanhamos aqui e na nossa área de consultoria, né, a gente tem tanto consumidores como geradores em todas as partes do país. Então, o PLD horário ele teve pouco impacto para os consumidores, para os geradores nesse ano, tá? Até por conta da situação que nós temos, faz com que a tendência seja sempre preços altos em qualquer horário por a situação crítica, né, energética aqui no país. Em relação aos derivativos de energia, que nós
enxergamos é uma baixa liquidez, né? O mercado ainda se preparando para operar através de derivativos. Então, deve aumentar a liquidez e o volume de negócio com derivativos nos próximos anos. Mas, por hora, ainda são poucos negócios que estão acontecendo. Certo. Bom, uma outra questão na agenda regulatória, né, do setor seria a questão da geração distribuída, né? Foi aprovado na Câmara, agora está no Senado. Queria saber de você como você vê isso, e até a Trinity tem atuado, começou a atuar, né, na área de GD. Queria que você falasse também um pouquinho sobre essa atuação. Esse marco regulatório, ele tira alguns riscos, né, dos investimentos em geração distribuída e vai incentivar com que haja mais investimentos, né? Isso é bom para o país, que precisa diversificar a matriz energética, está passando por uma crise agora, então o investimento na matriz de geração é sempre bom, né? E também fica um pouco mais justa a questão do uso do sistema, né? Que hoje, a geração distribuída, você usa o sistema, né, para compensar a energia e acaba que não está pagando por esse uso, né? Como é dito, e por isso que principalmente aconteceu aí esse projeto de lei, né, que passa a existir um custo aí para usar o sistema e fica uma situação mais justa para todos os participantes do sistema. Então, trouxe aí um marco regulatório, a Trinity vem, né, a cada vez mais crescendo, solidificando, e o próximo passo são os investimentos em geração. Então, nós iniciamos a construção da nossa primeira usina, fica em Minas Gerais, e temos um plano de expansão para o futuro, né? E começamos por geração distribuída pelo tamanho do projeto, né? E também pela rentabilidade que está oferecendo agora esse nicho de mercado. Dentro desse plano de expansão futuro, vocês pretendem chegar aonde? Tem uma meta de quantas fazendas solares ou quantidade de energia gerada? Como você vê? Sim, nós temos um plano de expansão nos próximos 5 anos. Então, lá em 2026, nós pretendemos ter mais de, pelo menos, 100 megas de energia instalada, né? E é um investimento da ordem de mais de 400 milhões. Certo. Bom, queria agradecer, então, sua presença, João. Muito bem, o programa Energia... Estamos chegando ao fim... Desculpa, eu vou gravar de novo essa parte. Muito bem, estamos chegando ao final do Energia em Debate de hoje. Gostaria de agradecer a participação de João Sanches. Obrigado, João. Bom, o programa Energia em Debate fica por aqui e nos encontraremos novamente em outubro. Até lá.